Ailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera, estamos aqui mais uma vez, hein? Com o nosso podcast Ailson Lino convida. E a cada edição uma surpresa agradabilíssima, sempre trazendo assuntos da mais alta relevância para que você fique por dentro de tanta coisa que você sonha em saber, que você quer e às vezes nem sabe como procurar, com quem falar e aonde ir. Aqui você sabe de tudo. Hoje nós temos aqui a dose dupla, 2 grandes convidados. O primeiro é cineasta, diretor de cinema, produtor, e o segundo é diretor. O primeiro é fundador e o segundo é diretor. Estou falando do primeiro de quem? André Ax e o nosso querido Rafael, ou seja, o Pichote da TV Pelourinho. Queridos, muito obrigado por vocês terem atendido aqui o nosso pedido. É um prazer muito grande para mim receber vocês aqui para falar de um assunto que eu gosto muito e que de certa forma eu estou envolvido, além da cultura, a parte da filantropia, né? Da responsabilidade social, da inclusão social. Isso vocês fazem assim com primazia e a conversa hoje vai ser muito legal, um papo muito bacana. Muito obrigado, hein? Obrigado a você. A oportunidade está aqui. A TV Pelourinho agradece. A família TV Pelourinho. Que maravilha. TV Pelourinho tá na casa, viu? Que legal. Eu vou começar polemizando aqui com você, Rafael. Me conta essa história, por que Pichote? Então, há 4 anos atrás, eu era motorista de Uber de uma banda de pagode, da Invasão, G-Leite, Helder. E aí, eu tava em uma live, eles fazendo uma live no estúdio de gravação. E aí o Beck Rafite fala assim: Pichote tá na casa. E aí começa na live várias pessoas comentando: eu amo Pichote, adoro Pichote, se essa boca não te beijasse tão bem, e não sei o quê. E aí, pá, a gente começou a dar risada, muita risada assim no estúdio, parou a gravação. E aí o Helder me chama pra live e fala: gente, aqui é o nosso Pichote, nosso motorista. E aí daí eu mudei meu Instagram no outro dia, Pichote Oficial, e aí a galera começou a me conhecer assim. E Rafael fica só pra casa mesmo, não é pra família, Pô, né? só família mesmo. Todo mundo me conhece como Pichote. Valeu, Pichote. Tá bom. André, TV Pelourinho, você é o fundador, é o diretor, é quem toca essa fantástica, como é que eu posso dizer assim, ferramenta de inclusão, né? Me conta mais, quando foi que surgiu essa ideia da fundação, né, de fundar a TV Pelourinho, e o que é de fato a TV Pelourinho? Então, na realidade eu estudava teatro, né, escola de teatro da UFBA, depois eu fui estudar cinema e estudar produção audiovisual. E eu já produzia alguns vídeos e tal, de uma forma assim, intuitiva, né? Sabia fazer, mas nunca tinha estudado para fazer. E com isso, com o estudo, eu comecei a me interessar. Fiz alguns vídeos, inclusive alguns documentários, até com artistas famosos. Wagner Moura foi o meu primeiro ator. Legal. Eu trabalhei isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás. E nesse processo, um belo dia, eu desenvolvi um projeto chamado Armazém das Artes, que foi lá no Pelourinho. Foi um projeto lá na Casa de Angola. E foi um sucesso, né? A comunidade do Pelourinho e tal. E a comunidade me convidou para apresentar um novo projeto lá. Aí eu digo, pô, agora eu vou fazer algo na área de audiovisual, porque eu gosto das artes, na realidade, né? O cinema, o teatro, a dança, as artes plásticas. Aí foi aí que eu disse, não, vamos fazer um curso de audiovisual, de formação técnica profissional, para geração de emprego e renda. Ao mesmo tempo, eles perguntaram, que nome você vai dar ao projeto? TV Pelourinho. Aí foi aí que surgiu a TV Pelourinho, com o propósito de, primeiro, da cura social, né, que a gente chama assim, para despertar as pessoas para a primeira consciência sobre ela, o que ela é, a importância dela enquanto ser humano, né? Uma sociedade que infelizmente a gente vive a exclusão, vivemos o preconceito, vivemos o racismo, vivemos toda essa violência social. Eu digo, pô, vamos oferecer algo dentro do Pelourinho que seja exatamente que vá de encontro a tudo isso, né? E porque o projeto começou inicialmente para a comunidade do Pelourinho. Então toda a comunidade estudou na TV Pelourinho porque eram jovens que em algum momento estariam ligados à violência em modo geral. Eles entraram lá, estudaram lá, hoje se tornaram diretores, cineastas, trabalham na Globo,
Tem um aluno nosso, apresentador aqui da Band, o Emerson. Ah, que legal. O Emerson passou Emerson Miranda, foi da TV Pelourinho. Ele começou, inclusive a história de Emerson é engraçada, que ele virou para mim e disse: você me bota para eu apresentar? Eu digo: e você quer apresentar? Ele disse: quero. Eu digo: então tá, você vai apresentar. Então precisa só treinar para ser apresentador, porque ele era editor, ele era produtor, né? Ele disse: então você vai treinar o ritmo, o tempo, a pauta. Aí ele começou a fazer os conteúdos para nós na TV Pelourinho, e o Emerson hoje está aí, já foi para a Globo, já voltou para a Band, já foi da Band, voltou, né? Ou seja, o propósito é a cura social, é a inclusão social, é a geração de emprego e renda. Mais do que isso, é deixar resgatar a autoestima da pessoa, porque o que nós perdemos com a violência é a baixa autoestima. A gente se torna um ser com medo, né? Com medo de sair à rua, com medo de dizer o que pensa, com medo de enfrentar, né? E a grande dádiva de viver é a vida, é a coisa mais interessante, que nos tiram isso a partir do momento de dizer assim: não, você não tem dinheiro, você não tem acesso, você não pode. É exatamente o propósito da TV Pelourinho, é transformar para que a pessoa faça e seja tudo aquilo que ela quiser ser. Então esse resgate da autoestima é a primeira fase. Depois vem um conhecimento técnico, que nós somos rigorosos, né? Gostamos que todos aprendam de verdade. Então os melhores professores a gente contrata, professores já universitários com doutorado, pós-doutorado, professores experientes, para que tudo isso sirva de base para que ele conquiste o emprego, gere negócio para ele e para a família dele, e ao mesmo tempo ele seja um ser humano maravilhoso, melhor, né? E nisso tudo já capacitamos mais de 2.000 jovens. Desde 2008 foi fundada a TV Pelourinho. Inclusive não só em Salvador, trabalhamos em Irecê, Itamaraju, Senhor do Bonfim, e então foi assim, maior sucesso, sempre foi, e sempre nesse propósito de oportunizar, de gerar emprego e renda. De fato nós conseguimos, graças a Deus. Que maravilha, que história bacana. André, a TV Pelourinho já passaram por lá mais de 3.000 jovens, né? Sim. Com essas características que você acaba aqui agora de falar. Quais são as dificuldades hoje que a TV Pelourinho enfrenta, além de todas essas que você já citou? Então, né, acho que a maior dificuldade que nós tivemos foi com o fascismo. Nós sofremos bastante com os fascistas. Quando eles entraram e houve toda essa guerra política no Brasil, nós fomos atingidos assim, cheio, mas nós não desistimos, porque a TV Pelourinho é um lugar de despertar, é um lugar onde as pessoas, de fato, elas passam a ser o que elas são, na sua melhor essência, no seu melhor e com conhecimento. Então nós sofremos muito falta de pagamentos do governo federal, com os convênios que nós tínhamos e tal. Então ficamos 2 anos com as portas fechadas. E Caetano Veloso, junto com Paulo Lavigne, junto com o Lodum, junto com todos os artistas e cidadãos brasileiros, vieram nos ajudar, fizeram uma campanha. Eu apoio a TV Pelourinho. Caetano Veloso dedicou os 80 anos dele à TV Pelourinho. Caetano sempre genial, né? É um gênio. Então isso é incrível. Nós fomos para a Globo, para o Rio de Janeiro, era o camarim Caetano Veloso, o nosso TV Pelourinho e Maria Bethânia. Nós nos sentimos tão honrados. Olha, vocês estavam ladeados com dois um rei e uma rainha da música brasileira, com uma história espetacular. Você não podia estar ladeado com dois astros estrela tão fortes, tão bacanas. E naquele momento como eu compreendi, Bethânia e Caetano. Quer dizer, já tinham compreendido, mas naquele momento caiu a ficha da importância que tinha a TV Pelourinho para uma estrela como Caetano, Maria Bethânia, Paulo Lavigne, e os brasileiros todos nos ajudassem de uma forma tão humanizada. Então, as dificuldades, reconstruímos, essa vaquinha nos ajudou. Pagamos, sei lá, todas as dívidas de 7 milhões, conseguimos pagar 5 milhões, né? Que gerou uma série de problemas. Hoje falta muito pouco, reconstruímos aos poucos, sem dinheiro, mas com nossa força, nosso talento, nossa garra, nossa determinação. Então hoje a TV Pelourinho busca cada vez mais parceiros, patrocinadores,
né, para sustentabilidade, para exatamente nunca mais fecharmos as portas. Então, buscando parceiros, patrocinadores, empresas que queiram nos apoiar, algumas já estão nos apoiando, e desde alimentos, que a gente, todo mundo que estuda na TV Pelo União almoça na TV Pelo União, come, recebe o dinheiro do transporte. Quantas pessoas tem hoje? Hoje nós atendemos cerca de 200 jovens. Estão lá. Esses jovens, qual é a faixa etária, André? A média é de 15 a 29 anos, eles são oriundos da periferia de Salvador, principalmente, 15 a 29 anos, pobres, pretos, pretas, mulheres, negros, gordos, gordas, seres humanos população LGBT, mulher trans, homem trans, tudo já estudam conosco desde 2008. É bom você falar isso. É importante. Pretos, pobres, pretos, gordos, magros, LGBT. A beleza é tudo essa. Isso são pessoas. Pessoas maravilhosas. A beleza está aí. Tá aí, exatamente. Que nós trabalhamos com o humano, né? Então a gente não está preocupado com a cor da pele, com o cabelo, com a roupa. Todo preconceito. A gente está preocupado com o humano, que esse humano chegue lá e queira aprender e tope despertar para este lado, né? Todo preconceito lá não é à toa que a gente tem um selo de diversidade, né? Isso. Agora, Pichote, me fala uma coisa, como é que você chegou na TV Pelourinho, quanto tempo você tem lá? E me conta algumas passagens assim inusitadas que aconteceram com você e com as pessoas que vocês abraçam lá. Então, é massa que, tipo, quando eu chego na TV Pelourinho, ainda tava fechado, né? Ainda só tinha lá Dedé operando lá, sozinho. E aí... O Pichote tem um sorriso legal. O sorriso dele convence, né? Que legal. Ele lá, e ele me liga, porque eu fazia parte de uma produtora de audiovisual, e ele conhecia o dono da produtora, e ele me liga pra ir lá, pra gente olhar, limpar os equipamentos e ver como a gente ia fazer para vender algum equipamento, para começar a batalhar de novo nesse sentido da reconstrução, né, da TV. E aí eu chego lá e a gente chega do almoxarifado que era, e hoje é minha sala, a gente tira tudo de dentro, limpa tudo, poeira e os equipamentos danificados pelo tempo que a TV ficou fechada. E aí André fala assim: mas menino, eu não tenho dinheiro para te pagar, a gente tá numa situação difícil. Eu, não, rapaz, vamos para cima. Aí como eu rodava Uber, ele falou: a forma que eu tenho para te ajudar é pagando o transporte de ida e volta. Eu tenho R$20. Era verdade. Eu tinha 10 de 10 ou foi 20 mesmo? Não, 10 pra ir, 10 pra ir, 10 pra voltar. Falou que 10. Era desse jeito. E aí, a gente bora fazendo, e aí foi uma construção linda. E aí chega as outras pessoas, Lio Alisson, chega o Pablo, Luiz Salem, e aí começa a reconstrução. Tiaguinho também, que foi Tiaguinho também de lá. Eu acho que é o trabalho mais árduo lá, né, Tiaguinho? Porque do jeito que a necessidade impera lá, para você equilibrar as contas é difícil, né, amigo? Agora, que legal, Pichote. Sim, mas conclua. E aí foi assim que eu cheguei na TV Pelourinho. E aí, rapaz, de um cara que era Uber, pense aí, depois de 6 meses de trabalho, sim, a gente vai pro Rio de Janeiro para uma festa fantástica que foi os 80 anos de Caetano Veloso. A gente teve a oportunidade de entrevistar, tipo assim, a nata da Rede Globo passando pela gente, a gente entrevistando cantor, ator, diretores da Globo, diretor da Globoplay, e aquela realidade chegando assim, você, meu Deus, eu tô vivendo isso mesmo. E ele sempre falava, né, Pichote, tá preparado? Você vai prosperar, a gente vai prosperar junto. E aí, graças a Deus, é isso aí, velho. Bacana, Pichote. André, eu tive ouvindo e lendo algo sobre você, sobre a sua vida, né? E percebi ali, tomei conhecimento das dificuldades que você teve. Sim. Ao nascer, você teve passagens difíceis. A sua mãe, que era
apanhe, né? Como diz, pai e mãe junto, tal. Me conta. E nasceu daí o altruísmo, né? Me conta um pouco dessa sua trajetória. Na verdade, eu tive dificuldade de compreender que eu nasci altruísta, né? Então, desde pequeno eu passei fome, 14 anos, nunca tive pai. Mas só que eu tive uma mãe maravilhosa, né? E uma irmã minha família é maravilhosa, mas especialmente minha mãe e minha irmã mais velha. Então, com isso, elas me ensinaram muito, né? A ter força para suportar, porque tudo ia se transformar. Na realidade é porque tem uma espiritualidade por detrás de mim muito forte, e eu vim compreender isso com o tempo, né? E aí fui 14 anos de muita luta, de fome, nunca mais eu passei fome na minha vida, né? Porque a gente era assim, uma família, meu pai abandonou nós, né? Minha mãe tinha 9 filhos, né? Comigo 9. E ele abandonou todo mundo, foi embora. E aí, conclusão, nós tivemos que reconstruir. Mas isso tudo foi fundamental para ser o que eu sou hoje. Porque eu compreendi a vida, compreendi inclusive o que é passar fome, o que é não ter o dinheiro do transporte. Todo esse processo. Então, com isso, mexeu muito com minha construção de vida. Então, eu sempre gostei de teatro, estudei teatro na escola, eu nasci no Nordeste de Amaralina, aqui em um bairro de Salvador, muito bacana. E aí fui fazendo teatro e tal. Por isso que o primeiro projeto que eu desenvolvo em 2004, há 20 anos atrás, foi o primeiro projeto chamado Armazém das Artes, né? Fui lá no Nordeste, no Beco da Cultura, porque eu exatamente queria devolver para o Nordeste tudo aquilo que eu aprendi, porque eu comecei a fazer teatro no Nordeste, na minha escola. Devolver para o universo de claro, proporcionou, tudo. Né? Eu que comecei legal. com teatro, e aí o teatro mudou a minha vida, né? Porque que até legal. então, antes do teatro, eu nem sabia o que era teatro. Um belo dia a professora disse, você quer fazer teatro? Eu disse, o que é teatro? Ela disse, entra aí. Aí era uma biblioteca que tinha 2 atores, que é Equio Reis e quando da outra atriz, esqueci agora. Então isso tudo mudou. Aí eu comecei a uma filmagem, a gente aparecia no monitor. Eu disse, então eu posso fazer isso, porque eu comecei. Então minha irmã fazia artes plásticas, dança, aí eu fazia teatro desde criança. Aí nesse processo mudou, e tudo que eu sempre pensei, disse, agora eu vou um dia, porque eu achei aquilo um presente de Deus para mim, sabe? Quando o teatro muda a minha vida totalmente, o pensamento, totalmente a minha intelectualidade, minha formação cultural foi fantástica, né? Porque eu não só transitei no teatro, mas na dança, na música, né? Já trabalhei com projetos de música, então tudo isso fez com que eu fosse... a síntese é hoje o que eu sou, né? Eu tenho 56 anos, e extremamente feliz, porque tudo isso não foram transformado em mágoas, ao contrário, me fortaleceu. E cada vez mais eu queria que ninguém passasse fome. Então eu tenho um problema sério. Se você chegar em minha casa e dizer, tá com fome? Você tá muito magrinho. Porque eu era muito magrinho. Aliás, até hoje eu sou magrinho, né? Mas era muito magrinho. Sabe aqueles meninos bem magros, com esqueleto e tal? Era desse jeito. E eu digo, poxa, nunca mais vou passar fome. E comecei a trabalhar com 14 anos, foi por isso que eu deixei de falar, porque eu fui office boy. Trabalhei como office boy da Caixa Econômica, e lá tinha restaurante. Então, eu nunca deixei de todos os dias vou almoçar, porque eu tinha pânico de não comer, né? E nesse processo eu digo, não, eu vou seguir a vida, mas eu sempre vou pensar. Talvez isso que o Criador queria de mim. Olha, eu tô achando interessante que você entrou nas artes, sobretudo em teatro, né? Que representa, que tem as personagens. Sim. E a própria vida lhe fez, como você mesmo disse, magrinho é um personagem, que é para entender que não pode passar fome. Não pode. Era magrinho mesmo, não conseguia nem jogar bola, porque era muito seco e tal. Vim começar a engordar com 22, 23 anos e tal. E passei a comer mesmo, né? Então eu quero dizer a você, irmão, tudo isso foi uma força, motriz que, né, me move, e que se você hoje é um milionário, não. Eu continuo um trabalhador como todo mundo, mas assim, extremamente visionário no sentido assim, vamos fazer isso. Quando o Pichote chegou lá, estava tudo destruído. Estava fechada a TV Pelourinho. Eu não tinha dinheiro para pagar, só tinha esses R$10 para vir e 10 para voltar. Que eu viria de buzu, que eu ia de buzu para a TV. Só que ele disse que ele era Uber, eu digo, eu posso dar 10 para vir. Você topa? Porque eu sei que é mais, né? Aí ele falou, não, pode ser de boa. Só que eu achava que ele trabalhava, ia me deixar lá e ia embora trabalhar. Ele falou, não, eu rodo de noite. Eu digo, então beleza. Eu posso ficar aqui? Eu digo, posso. Posso ficar aqui arrumando as coisas? Eu digo, posso. Agora eu não tenho como te pagar por isso, né? Ele disse, não é sobre pagar nada, eu quero te ajudar. Não é sobre pagar. Começou a arrumar os equipamentos, limpar a sala, que a primeira sala que ele limpou foi a sala que é dele hoje. Você já limpou essa sala, Pichote, pensando que seria a sua? Rapaz, pense. Eu sou um cara, eu era já era de uma equipe de audiovisual,
Mas a gente não tem aquela... Não tinha a noção do que era o audiovisual, o mercado do audiovisual. Profissional. O mercado profissional do audiovisual. E quando eu entro no almoxarifado da TV Pelourinho, eu falo assim, rapaz, as câmeras antigas, aquelas câmeras Top de grandes, linha. tops com as Bora lentes. destravar minha cabeça aqui. Como é que você parou lá? Peraí, vamos voltar um pouco a fita. Volta a Você fita. tá falando que já está na TV Pelourinho e viu tudo lá. Mas o que te levou lá? O que foi? Por que você chegou na TV Pelourinho? Vou lá. Sem saber que era TV Pelourinho, sem procurar a TV Pelourinho. Eu Como é que começou? participava De de uma equipe de audiovisual. Ah, O proprietário dessa equipe conhecia André. ah, E ele tinha um projeto de um podcast, André. André. Ele já tinha um projeto de um podcast pensando em reconstruir a TV Pelourinho A partir de um podcast. Que legal. E aí, ele tinha uns computadores, Os Macs. uns MacBooks grandes assim. E eu lembro que Gilmar falou assim, e aí, Pichote, a gente vai lá ver uns Macs. Você já fez alguma coisa com Mac? E eu sou aquele cara de tipo assim, eu sou curioso, eu quero fuçar as coisas. Eu lembro que eu fui no carro de Gilmar, olhando no YouTube, como é que via a configuração do Mac. Aí eu fui olhando no YouTube, chegou lá na casa de André, eu olhei os computadores, mas não chegou a fechar o negócio. Uhum. E aí, Gilmar não topou. Gilmar não topou. E aí, por ironia do destino, eu paro de trabalhar com o Gilmar. E aí, 15 dias depois, assim, velho, André me liga pra ir lá, tipo, limpar os equipamentos pra saber o que prestava e o que não prestava pra vender, pra Pra ter dinheiro. arrecadar um dinheiro. A intenção era... Se Arrecadar um vende esse dinheiro. negócio, a gente já tem uma grana. E quando eu chego lá, eu vejo um almoxarifado com mais de, sei lá, 700 mil em equipamento. E pire. E equipamento obsoleto, sucateado? ou equipamento novo? Obsoletos, tudo, mortos. Mais de 7 mil reais, ou de 700 mil reais de Quase R$ 1 milhão equipamento. Quase R$ 1 milhão de equipamentos. Foram Danificados, parados e quase nada funcionou. E aí eu falo, rapaz, como é que esse lugar tá parado, tá fechado? Eu preciso participar disso aqui. E tipo assim, sem perspectiva de hoje sou diretor da TV Pelourinho. Não, eu queria participar daquilo ali porque tipo, eu sou apaixonado pelo audiovisual. E tá naquele lugar ali cheio de câmeras e falar... Você já velho, sabia ali qual era a real função da TV Pelourinho? Não. Que era a inclusão? Sabia nada. Você não Não. sabia de nada. Não sabia de nada. Não sabia de nada e eu falava, rapaz, esse lugar é incrível. Fui no estúdio da TV, o estúdio todo pintadão assim de preto. Eu falei, rapaz, velho, que lugar é esse? Eu me senti Hollywood. A TV Pense. Pelourinho, Pensei, legal. você vê um bemudo de dinheiro e eu sou o cara de pesquisar. Eu cheguei lá, aí eu pegava os equipamentos, pesquisava, falava, rapaz, misericórdia. E, por exemplo, tem equipamento lá, velho, que nunca saiu da caixa. Foi mesmo. Tipo, quando a tecnologia vira de Digital, fita analógica. do analógico pro digital. Então eles têm equipamentos lá na TV Pelourinho, que hoje fica na minha sala assim, como amostra de coisa. Equipamento zero, que nunca foi usado, Mas é analógico. mas é analógico. E porque a gente pegou a crise de 2016, 17, aí foi piorando. E essa crise, André, teve uma participação interessante do João Jorge do Olodum, né? Sim. Ajudou você. Fala um pouco dessa participação do João. É maravilhosa. João Jorge Olodum é um cara... Eu até me emociono. A família Olodum é uma família muito digna, que no momento mais difícil nosso, assim, foi extremamente generoso com a TV Pelourinho, nos abraçou, nos acolheu. Então eu realmente sou emocionado porque foi muito forte, porque eu nunca Que tive bonito. nenhuma amizade Seu com... gesto, sua emoção, muito lindo. Ele não fez isso, o Olodum não fez porque eu era amiguinho do Olodum, eu era amigo de ninguém, não. Eles enxergaram a importância da TV Pelourinho, principalmente o discurso até que João Jorge, quando me chamou para conversar, para entender o que estava acontecendo. Ele disse, os últimos anos, né, os 10 anos, a TV Pelourinho transformou o Pelourinho.
e principalmente os nossos jovens, que o João Jorge é nascido lá, né? Ele disse, os nossos jovens que hoje poderiam estar no tráfico, poderiam estar né, mortos, e todos estão trabalhando nos redes sociais, ou nas televisões, nas produtoras. Então este é o momento de devolver para vocês isso, porque vocês estão sozinhos. E eu vou te ajudar, e o Olodum vai te ajudar. Aí fizemos uma parceria em 2020, ainda na pandemia. Usávamos máscaras, aí eles disse, vamos assinar um documento para a gente fazer uma parceria técnica, de consultoria, ou de parceria técnico-pedagógica, onde a gente possa contribuir com o nosso trabalho. De que forma? Então aí começou tudo. Foi no dia 10 de dezembro de 2020 nós assinamos essa parceria, né? E tudo mudou a partir daí, porque o Olodum foi essa grande força que disse, não, primeiro a gente ia perder o nosso espaço lá, né? E o Olodum disse, não vai tirar a TV Pelourinho aqui, é o contrário, a TV Pelourinho precisa agora de ajuda. Já que houve problemas no meio do caminho, vamos ajudá-los a eles se reconstruírem e não tirá-los daqui, até porque a TV sempre foi inclusão, e não só a inclusão dos jovens do Centro Histórico Pelourinho, mas todo Salvador, do interior da Bahia. Todos apareciam na TV Pelourinho, todos. Inclusive naquela época nós tínhamos convênio com a TV Educativa, que nós tínhamos programas na TV Educativa, tínhamos programas na TV Bahia, tínhamos programas no canal CNT, né, que aqui tem uma sede em Salvador. Sim. E nós produzimos revista eletrônica, fazíamos uma série de coisas. Então nessa parceria nasceu do Olodum, foi isso, foi a sensibilidade do Olodum, e isso demonstra o quanto o Olodum é grande, e de ter enxergado isso, né? Uma relação onde eles têm 45 anos de existência, nós temos 17, vamos fazer 17, então foi essa transformação. Então a partir do Olodum tudo mudou, e aí depois veio Caetano Veloso e Paulo Lavigne, ver os artistas e tal. Então hoje nós temos uma gratidão eterna com o Olodum, compreendemos perfeitamente o papel do Olodum, não só para o Pelourinho, mas para o mundo, para a música popular, para o samba reggae, né, que eles trazem a história do samba reggae. Compreendemos todo o pan-africanismo que o Olodum desenvolve, né? Então essa transformação do Olodum lá na comunidade, eles de fato são reis, e aqueles reis que sabem o que é liderar a sua comunidade com amor e respeito. Então este amor que nós recebemos, tanto que a gente tem uma parceria assim para a vida inteira com o Olodum. Montamos já podcast com o Olodum, não é isso, Pichote? Vamos estrear agora. Montamos espetáculo com o Olodum e a gente, Femadum, a gente está junto e tudo, mas não é para o reconhecimento, né? Então eu até falei para o João Jorge, quando eu nasci, eu morava no Nordeste, em 1980, 81, o Olodum ia para lá e desfilava da minha porta até o final de linha. Ele disse, rapaz, e você tinha quantos anos? Às vezes devia ter uns 13, 14 anos, 12, 13, 14. E eu acompanhava, eu sempre gostei do Olodum. Sempre eu fui. Mas quem é que não gosta do Olodum? Aquela batida do Olodum estremece, né? Quem é que não gosta sempre do Olodum? Acompanhei. Quando chegou, que sou apaixonado por Michael Jackson, então meu sonho era ver o show de Michael Jackson. Aí só que ele morreu antes de eu ver o show. Quando eu vi, não estava. A Sol Moraes participou. Não. Aí rolou o Olodum com o Michael Jackson, de que acabou. Aí o mundo conheceu o Olodum, né? Que precisava, que realmente o Olodum é uma maior banda percussiva mundial, mas eles fazem um trabalho social maravilhoso, transformador, incrível. Eu estou aqui analisando você falando essas coisas, e há minutos atrás você falou do seu envolvimento com a espiritualidade, né? Do seu contato com com a espiritualidade, né? Com o seu altruísmo, por onde você passou. Na verdade, você já veio projetado e preparado para passar por esses momentos e fazer essa trajetória espetacular que você está fazendo, se doando para o outro, né? Isso é importante. E a grandeza do João Jorge, ele já está na frente do Olodum. O Olodum, a gente não precisa falar nada sobre o Olodum. Ele por si só, pela própria história do Olodum, a gente já sabe a grandeza que é. E a sensibilidade do João Jorge em perceber a tua história, a tua sensibilidade, a seriedade do trabalho que você estava fazendo. Então, ele abraça, na verdade, o João Jorge, ele abraça a si. Ou seja, ele abraça a si próprio, que também ele é altruísta, que o Olodum também é inclusão. Então ele está abraçando você, ele está abraçando essa causa.
A sensibilidade dele não é Sim, pequena. não. E nem a sua. Por isso que vocês se abraçaram e a coisa fluiu e deu certo. Esse processo meu espiritual, eu nasci na espiritualidade. Na verdade, minha mãe sempre foi de religiões de matriz africana. Sim. E como meu pai foi nessa fase que eu nasci que ele abandona minha mãe. E aí ela foi avisada que se não desse tempo de ir para ter o parto no hospital, chamasse Dona Deia, que era a pessoa que cuidava dela na época, que ela iria fazer o parto. Então foi aí que eu nasci. Nesse parto, nasci dentro de casa, fui batizado como André Luiz, e nesse momento foi contado para minha mãe tudo o que ia acontecer em minha vida, tanto que eu sempre fui um menino muito sensível, né, a tudo, mas não uma sensibilidade assim grande de tudo, de amor, eu sinto muito amor dentro de mim, sabe? Nasci assim. E aí no início que eu não entendi, eu me sentia meio peixe fora d'água, né? Porque eu nunca briguei na minha vida. Brigar pra quê? Brigar nada. Nunca tive nenhum ato de violência, porque não é. E aí com isso eu fui crescendo. E aí eu disse, o único caminho que eu mais me identifiquei foi o caminho das artes, porque a arte é sensibilidade, né? Tanto no teatro como no cinema. Então foi um lugar que eu me encontrei. Mas eu já fui bancário, já fui vendedor, já fiz um monte de coisa. E pronto, então a espiritualidade tomou conta de mim e foi. Aí sabíamos, desde os 7 anos, eu sabia que ia ter um lugar sim. Eu dizia para minha mãe, disse, olha, quando eu tiver adulto, eu vou ter um lugar que eu vou trabalhar com jovem. Imagine você. Aí ela disse, é mesmo. Aí, tanto que quando aconteceu, ela disse, você lembra, meu filho? Eu digo, eu lembro, o que eu dizia para ela. Então eu acredito muito nessa relação do universo, da espiritualidade. Eu sou ligado aos orixás, ligado ao povo da mata. Eu sou ligado a essa espiritualidade. Nossa cultura, nossas raízes. Totalmente, é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu não tive nem escolhas, é uma coisa que já é, né, dentro do meu processo. Tanto que hoje eu converso muito com as pessoas sobre a espiritualidade e religiosidade, né? Eu sou praticante de algumas religiões, né? Então, e pratico mesmo, adoro o espiritismo, adoro Umbanda, o Candomblé, entendeu? O Estado é laico. É laico, eu sou politeísta. Quando eu falo em Deus, eu falo de um Deus pai e mãe, são deuses, são mentes criadoras que está. Então eu explico muito para as pessoas sobre o que é espiritualidade e o que é religiosidade. E a espiritualidade é um estado, é o amor, essa energia que a gente está tendo agora de olhar, é essa energia, essa mente, esse corpo que existe em nós, mas só que é um corpo cedido pela mãe natureza. Sim. Que eu sou um espírito encarnado, eu estou matéria. Essa matéria é uma personagem do teu espírito. É um personagem do meu espírito. Só que para ter esse equilíbrio é o tempo, porque a minha espiritualidade, por exemplo, como se eu fosse muito mais velho do que eu sou hoje. Eu tenho 56 anos, mas é como se eu tivesse a sensação como se eu tivesse 300 anos. Então é como se meu comportamento desde que menino, eu sempre fui assim, como se fosse mais velho. Ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que adoro rir. Eu tenho um humor, adoro brincar, adoro me divertir, eu tenho grandes amigos, pessoas, eu acho que a vida tem que ser... Não é melhor colocar no lugar do rancor esse humor, né? Você falou que nunca brigou com ninguém. A espiritualidade, na hora que te trouxe, te reencarnou, já que você falou em reencarnação, ele falou assim, peraí, deixa eu ver que personagem eu coloco nessa encarnação na vida desse André. Eu vou botar um cara magrinho, entendeu? Magrinho, que legal. E eu nasci num processo de violência onde eu morava, né? Existia. Conclusão, minha mãe era tão altruísta, mais do que eu, né? E ela dizia, conclusão, ela fazia amizade com todos os grupos que tinham no bairro. A sua mãe então sua mãe faleceu? Já faleceu. Ela alcançou a TV Pelourinho? Alcançou, e ela ficou extremamente feliz. Alcançou não, ela morreu em 2006, desculpa. Ela alcançou o Armazém das Artes, o Sonol tem um show. Desde o Armazém das Artes, antes da TV Pelourinho? Porque ela trabalhava comigo. Minha mãe dizia assim, meu filho, você me arruma um trabalho? Eu digo, arruma. Parece que meu sonho era trabalhar. Como ela teve 9 filhos, ela não pôde trabalhar, então ela costurava. Então ela disse, então a senhora vai continuar, porque ela gostava de costurar. Então ela, nas aulas, eu montava espetáculos, então ela costurava. E a senhora pode costurar. Ela disse, eu topo, adoro. Conclusão, ela trabalhou comigo muito tempo, e depois faleceu em 2006 e tal. Mas foi um processo que a gente construiu juntos. E hoje eu falo para eles que a TV Pelourinho é uma construção coletiva. Eu não sou dono de TV Pelourinho nenhuma. Ela não nasceu para mim, nasceu para nós. Ao mesmo tempo, essa visão de por que não a gente construir um mundo melhor através de uma formação técnica profissional, mas principalmente dando consciência e dignidade às pessoas, né? O que a gente perdeu isso para
para o dinheiro. A gente não pode colocar mais o dinheiro à frente de nós. A gente precisa dele, sim, mas ele não precisa dominar a nossa vida. Então, o que eu vejo hoje é que as pessoas são dominadas pela falta. Assim, eu não tenho dinheiro, não tenho um carro, não tenho um apartamento. Não importa, mas você tem uma coisa, uma dádiva, que é a vida. Isso aqui é fantástico. O Frejá falando uma das canções, não sei se foi o Frejá que escreveu, mas pelo menos ele canta, né? Quando ele fala que eu desejo que você ganhe dinheiro também, porque é preciso viver também. Sim. Mas que você diga para ele pelo menos uma vez, sim, quem é o dono de quem. Sim. Né? Acho muito legal. Com certeza. Né? E você está falando, André, isso é muito profundo. A gente percebe aqui, não tão somente nas suas palavras, nos seus gestos, nas suas emoções, agora como você deixou a emoção tomar conta de você, essa grandeza, né, que é a simplicidade. Todo grande é simples. Então, você nasceu para isso. O que você está fazendo aqui agora no nosso podcast, você talvez não tenha a ideia consciente do quão está sendo ampliado pelas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Sim. E quantas fichas vão cair a partir dessa conversa aqui, a partir dessa sua dedicação, quando você fala que eu nasci com o altruísmo, que eu nasci para servir. E quanto mais você serve, mais a vida te coloca instrumentos na mão e pessoas que pensam e que agem igual você para servir. Como o Pichote aqui, que tem essa história bacana que acha que chegou lá por acaso. Você pode até achar, né? Mas que não foi o acaso que te levou lá. Já existia aí uma viagem, já existia uma programação para você chegar lá. Agora, me fala do seu trabalho e quantas pessoas você já levou para lá, quantas pessoas te seguem. O Pichote, vamos dizer assim, ele é procurado para que as pessoas queira entrar na TV Pelourinho. O Pichote prospecta essas pessoas. Fala mais um pouquinho, Pichote. O Pichote é o prefeito do Pelourinho. É o líder. Fala aí, Pichote, então, como é sua fama lá. Pelourinho, eu digo sempre assim, quando eu tô conversando, que minha vida meio que mudou, né? Quando eu conheço a TV Pelourinho. Porque... Quantos anos lá na TV você já tem? Eu tenho 3 anos na 3 TV. anos. 3 anos. TV tem 17, dois, né? Não, tem 2. Dois anos. 2022, 2022. A TV tem 17, a TV Pelourinho. 2008 para 2024 dá quanto? 2008, 12 16, com 4, 16. 16. Ele tem 2. Eu chego na TV Pelourinho, eu era um motorista de Uber, fotógrafo, né? E fotografava a galera do pagode. E eu chego na TV Pelourinho e era aquele cara tímido, tímido e ao mesmo tempo gaiato, assim, extrovertido. Você tinha 2 personagens, um tímido e um gaiato. É porque, tipo, eu sou um cara que eu sou meio pessoal, assim, mais fechado, mas ao mesmo tempo... Sempre malemolente do meu negócio. Como é que o cara é fechado? Você chegou aqui com um sorriso nas orelhas até agora e disse que é fechado. Hoje eu sou mais aberto assim, já falo com todo mundo. Apesar de que sempre fui esse cara gaiato, porém tímido. Um gaiato tímido. Eu não conseguia falar 2 palavras na frente da câmera. É verdade. De verdade. Eu lembro que quando a gente idealizou a rifa, que foi para fazer um quadro pra gente arrecadar dinheiro para o processo, que sempre tem isso, né? A gente idealizava alguma coisa e aí André falou assim, rapaz, você é a cara da TV Pelourinho, velho. Você vai falar só isso no vídeo, TV Pelourinho, a TV da nova era. Rapaz, mudou tudo. Eu falei isso umas, sei lá, 6, 7 vezes para conseguir falar essa frase depois do gravando. Mas eu chego no Pelourinho meio assim, mas com esse jeitinho de sempre deu sorrisão no rosto. E aí encontra Negra Jo, que me abraça assim como uma mãezona assim do Pelourinho. E aí todo mundo, ela vê ali o menino da TV Pelourinho, ó, grava, tira foto, não sei o quê. E aí, e sempre, tipo, eu passava
passava assim, e o Negradinho falava, ó, que menino lindo, rapaz, não sei o que, sempre empoderando. Então, tipo, eu tive uma construção de pessoas grandes, assim. E falar de Pai Dedé, eu chamo ele assim porque é foda. Cara, eu chego na TV Pelourinho, vindo de um lugar de muita violência. Eu sou nascido e criado na Valéria. E chego na TV Pelourinho e o cara me abraça de uma forma assim, não sei nem explicar direito assim, mas me abraçou e falava, meu filho, você tem talento. Acho que, se dizer assim, acho que foi a primeira pessoa que acreditou no meu trampo, sacou? Primeira pessoa que acreditou no meu trampo. E eu sempre fui artista, eu sempre quis ser o cara artista, de estar naquele frente, lugar. no Só que, palco. tipo, por uma questão que ele fala muito de autoestima, a gente acha que não é capaz, porque a gente vem de um lugar que tira a nossa dignidade, sacou? E um lugar que é um lugar violento de tipo, violência de órgãos públicos, de pessoas que várias violências, Todas elas. de todas, né? Tráfico de drogas na Valéria são 3 facções em um bairro só, sacou? Então, eu venho desse lugar e chego na TV Pelourinho, encontro esse cara, família, que falava, não, pô, todo mundo aqui tem que se alimentar, todo mundo tem que ter direito a pelo menos o transporte. E ver isso, tá ligado? É muito massa. E pessoas chegar e falar, e porra, e conhecer a história dele, tá ligado? De várias pessoas escrotas que passam pela vida do cara, de traição, pá, não sei o quê, e o cara o tempo todo se mantendo forte, sacou? Eu falo com ele direto, porra, Pai Dedé, eu acho que talvez eu não aguentaria esse trampo todo, essas paradas todas. Porque realmente é uma história pesada, de tipo, de várias coisas. E aí é isso, eu chego no Pelourinho, ele me abraça e começa a construir o artista Pichote, sacou? E depois, esse ano eu tive a oportunidade de ser, o ano passado eu tive a oportunidade de ser mestre de cerimônia do FEMADU, um festival do Olodum, mano, um festival internacional. E esse ano eu tive a oportunidade de ser mestre de cerimônia do Sou Juves, movimento Sou Juves, na Fonte Nova, mais de 50 mil pessoas. E ver essa construção toda, sacou? É foda e eu agradeço a Deus, os orixás, e depois esse cara que pra mim é meu paizão. Cara, eu tô aqui. Para vocês que estão nos assistindo, acredito que seja um tanto diferente para nós que estamos aqui nessa bancada. A onda de sensibilidade que tá rolando aqui agora, que até eu entrei na deles, e a onda de emoção, de coisas verdadeiras que tá rolando nessa bancada aqui agora, as lágrimas do André e as do Pichote acabaram puxando as minhas também. Porque o que rola aqui agora é algo que só quem está sentindo aqui agora e vivendo, não tão somente nós três que estamos aqui nessa conversa, mas também toda a galera que está aqui do lado, que as câmeras não dá para pegar, o Big, o nosso Thiago, que é o diretor financeiro lá da TV Olodum, da TV Pelourinho. Diretor operacional, O viu? Juninho que está aqui, o diretor operacional, o Júnior que está aqui na operação do podcast aqui na Band. Galera, a verdade que está aqui é como o André falou o tempo todo aqui da espiritualidade, né? Esses caras aqui, esses dois que estão na minha frente, são pequenos não.
são pequenos não. São grandes. Mas E olha o que vocês fizeram comigo. Mas são emoções boas, né? Na realidade, Legal. é importante o que Pichote falou sobre a questão desse momento que eu disse, Pichote, grava aqui, porque a gente ia fazer, na realidade, estávamos buscando soluções para arrecadar dinheiro, né? Porque não tínhamos nada, só um celular. E esse celular, se vamos gravar, botar, né? Então era para divulgar o trabalho que a gente ia começar a fazer, né? Podcast, não sei o que, mas depois os quadros, que a gente ganhou um monte de quadros de obras de arte para fazer rifa, para arrecadar dinheiro e tal. Conclusão, ele disse, Pichote, a TV Pelourinho, a TV da Nova Era, foi uma frase que veio nesse momento que ele ia gravar, nem tinha planejado. Aí depois eu disse, por que TV Pelourinho, a TV da Nova Era, né? Então eu disse, poxa, vou compreender isso, porque eu também não entendi por que Nova Era e tal, que é um slogan, né? Vamos chamar assim. Rapaz, é uma mudança que a gente está por vir aqui no nosso planeta, que exatamente começa com essa humanidade, essa compreensão do outro, que é meu interesse por Pichote pela TV Pelourinho foi um interesse, como você mesmo falou, ele chegou, a gente acha que é por nada, mas não. Tanto que eu cheguei lá na TV Pelourinho, eu estava sozinho, e a única coisa que me mandaram eu fazer era orar. Disse assim, você tem que orar, da forma que você achar melhor, né? E tal, porque as pessoas irão bater a sua porta. Te juro que por Deus foi desse jeito. O Pichote bateu, depois chegou Luiz Salem, depois chegou Lio, depois chegou Literalmente já tinha chegado antes o cabeção, que é o Olodum, né? Que é Olodum Maré, que aí quando o João Jorge me explicou, disse, por que Olodum? Ele falou, Olodum vem de Olodum Maré, que é o Deus da criação, Deus né? da criação. Do panteão africano e tal, e eu digo que bênção, porque eu me conecto tanto com os deuses, né? Os deuses da criação, toda a vida foi isso. Eu digo que coisa. Então quando ele chegou dessa nova era, então ele disse, foi entender por que a nova era, exatamente essa transformação que era algo que eu disse, Pichote, cuidado, porque todo esse processo meu é transformador mesmo, Sim. mas é desde criança. E depois as pessoas chegam, as coisas começam a mudar, não só a minha vida, como a vida delas. E aí você tem pretensão? Não existe isso. O que existe são práticas que a gente vai fazendo e as coisas vão se conectando. Tanto que a gente tem todo um processo lá de orar, de agradecer, de existir, de receber o outro, para que ele de fato se sinta acolhido, seja quem for. Chega a bater a porta da TV Pelourinho, se não estiver com fome vai comer, se quiser tomar um banho vai tomar, e se quiser estudar vai estudar. Maravilha. É desse jeito, porque tudo no livre-arbítrio. Mas um novo pensamento que a humanidade vai passar a ter daqui a pouco, que nós precisamos começar a tomar essa consciência logo de que o que vai nos conduzir não será mais o ter, né? Porque hoje o que nos conduz à sociedade mundial infelizmente é o quê? é o ter, Eu sou um bilionário, eu sou um trilionário, eu sou, né, um país onde as pessoas passam fome. Eu teria vergonha de ser um milionário num país desse. Com certeza. Eu teria vergonha de sair na Forbes. Qualquer pessoa altruísta tem esse pensamento. Sair na né? Forbes e chegar lá e dizer, e saber que esse país tem pessoas que não comem, não têm onde morar, que são violentadas, que as mulheres são violentadas, que os homens são violentados, que os homens pretos são assassinados, né, nas periferias, que a população LGBT era assassinada, continua sendo. Então, esse é o poder de transformação da TV Pelourinho, para que eu dizia a eles, aqui é um lugar de doação, se você puder nos ajudar, também se não puder, não tem nenhum problema. Mas o mais importante é que você saia daqui, espalhe isso pelo mundo, sabe? Se espalhe na sua família, com seus amigos, porque a gente precisa mudar essa chave. E essa chave vai começar com nossa vibração. Quando eu falo espiritualidade, esse pensamento elevado, Sim. essa compreensão de que o outro não é o que ele aparenta ser. O meu olhar sobre você, sobre Pichote, não é carnal, é espiritual. Sim, Eu claro. nunca vi Pichote na vida, vi através desse meu amigo Gilmar. No primeiro dia que ele foi em minha casa, inclusive com o Gilmar, que Gilmar já era meu amigo, eu disse, poxa, eu gostei de você e tal, mas ele trabalhava com o Gilmar, então isso não podia conectar naquele instante. Quando eles deixaram de trabalhar juntos, que aí eu liguei para Gilmar, para chamar de novo, ele disse, eu não vou poder não, porque eu estou muito ocupado, mas eu vou te dar o telefone de Pichote, para você chamar ele. O Roberto Carlos fala numa canção que por trás Sim. de aparentes coincidências tem motivos mais profundos. Profundíssimos, é uma coisa absurda como eu compreendi a espiritualidade maior e compreendi o quanto nós temos o poder de transformação. Então é isso que eu falo para eles, toda essa força está dentro de nós somos Deus em ação.
Eu sou uma ação de Deus, toda essa criação. Mas não é um Deus que pune, não, porque Deus não pune ninguém. Não pune ninguém. É Deus da consciência. São os dogmas religiosos que aí plantam são os essa seres questão. que plantam. A gente precisa Deus estudar, só liberta, precisamos só é trabalhar força. e amar e perdoar. Isso. Só isso. Somente, Amor e somente perdoa, só. está tudo certo. Deus, a criação, em nenhum momento, nenhum homem nasceu para passar fome, nenhum homem nasceu para ser violentado, com homem e mulher, né? Para não ter onde morar. Isso é invenção dos homens. É verdade. Essa invenção é dos seres Olha o humanos. Caetano Veloso de novo aqui presente, né? Você nasceu para brilhar e não para passar brilhar, fome. Quem Passar nasceu fome, para isso? sim. Todo mundo nasceu para ser bem. Então o Pichote tem todo esse potencial. É muito Tem, mais. tem. Eu disse assim, você O agora Pichote é sensível demais. estude que você tudo vai fluir, né? Então essa mudança quando ele começou, que era inicialmente o rapaz do Uber, se transformou que hoje o Pichote tem um podcast que vai estrear agora. Tem todo um trabalho que ele desenvolve, que independente da TV Pelourinho, ele já desenvolvia fotografia, então lá ele aprendeu a parte mais de audiovisual no sentido da fotografia do audiovisual, da narrativa, da construção do roteiro, da ideia de como fazer, então já teve experiência com cinema agora, né? Ou seja, tudo isso é porque estava certo de ser feito. Isso não tem nenhuma mágica, tem apenas conexão, que é o que eu falo para eles. Aprender audiovisual você aprende em qualquer lugar, inclusive no YouTube, você bota lá edição, aí o cara vai te ensinar edição, não é, Big? Vai te ensinar áudio. Mas a TV Pelourinho é um despertar, é muito mais do que o audiovisual. E vocês já foram preparados, antes mesmo, até mesmo de nascerem, vocês foram preparando a espiritualidade. Eu nem sabia. Você não tinha consciência. Não tinha consciência. Mas agora você já não. sabe. Quantas pessoas tem hoje no TV Pelourinho sendo atendidas, sendo acolhidas hoje? Esse número muda muito Na a realidade, cada assim, dia? Como nós é que é? fizemos agora, ganhamos alguns editais, foram 7 editais, ganhamos nesse, né, nacional, estadual, e então hoje em média temos cerca de 200 jovens, né, juntando os nossos, porque os que entraram antes tomaram aula comigo, com o Luiz Salem, com o Lio, agora estão estudando na escola formal para aprender técnicas que eu não ensinei, nem ninguém ensinou, eles precisam aprender detalhes das técnicas. Então hoje nós atendemos cerca de 200, somando as turmas, né, que são projetos Como é independentes. esse atendimento? Ele é diário? As pessoas fazem as refeições lá? Então vou te Como é o explicar. atendimento? Temos assim projetos que é, por exemplo, tem um projeto que é segunda e sábado, né? Toda segunda e sábado. De manhã uma turma de 9 a meio-dia, de tarde uma turma de 13 às 16. Outra turma de terças e quintas, de manhã e de tarde. Quartas e sexta. Então essa parte do atendimento da Escola TV Pelourinho, né? Agora nós trabalhamos para também a produtora TV Pelourinho, que é essa, que é a sustentabilidade que eu não tinha feito, a minha correção, né? Eu fiz tudo, mas eu que bancava a história, buscava parceiros, mas eu sempre fui muito... TV Pelourinho é uma ONG. É uma ONG, é um projeto mesmo. social, Ela não tem fins lucrativos, lá não se cobra nada, ninguém precisa pagar nada pra gente. É lógico, tudo que a gente faz, a gente busca o edital, busca parceria, busca ajuda. Essa ajuda vem desculpa de interromper, essa ajuda vem do governo, dos 3 governos, municipal, estadual e federal, ou de artista, ou iniciativa privada? Então, na Como realidade, é que assim, a funciona? gente tem ajuda, gostaríamos de ter essas 3 ajudas mesmo, mas a gente tem mais ajuda do governo estadual, muito federal agora ganhamos através dos editais, né? Porque tudo hoje é edital, Sim. né? Então fizemos edital, não temos nenhuma ajuda da prefeitura, mas isso não é problema. E queremos ajuda da prefeitura, da Coca-Cola, da Chevrolet, de todos que possam nos ajudar. De todas, Porque todos e todes. Claro, de todos. E lá não é para agora, peraí, assim, essa ajuda não é porque nós somos coitadinhos, não. É porque a potência das pessoas, elas precisam ser despertadas. E para isso elas precisam comer. Para isso eu preciso pagar os professores, a gente precisa pagar a limpeza, a energia elétrica, né? Hoje, por exemplo, chegou a conta de luz, é 1.531. Então alguém tem que pagar essa conta, correto? Existem voluntários lá ou todos são contratados? Não, nós somos Nós somos voluntários. voluntários. Além da diretoria, além de vocês que dirigem Sim, a TV Pelourinho, sim. as outras pessoas que desenvolvem algum tipo de trabalho lá, Sim. existe voluntariado para isso? Existe. Ou a grande massa que está lá trabalhando é contratada? Não, a grande massa é voluntário, né? Que é grande, somos mais nós, tem mais alguns outros que não estão aqui, mas existe a turma que são voluntários assim, eventuais, né? Mas os outros são alguns prestadores de serviços, né? Então, professores é prestador de serviço, produtor, que às vezes tem um produtor que a gente contrata para algum projeto específico, ou
um diretor de fotografia ou um equipamento que a gente precisa mais sofisticado, porque uma coisa interessante, assim, a TV Pelourinho trabalha com celular, que é uma bênção, né? Porque os equipamentos que ele falou foram até, vamos pensar, até 2016, que nós compramos os melhores equipamentos de Salvador, tinha na TV Pelourinho, do audiovisual. Então hoje nós trabalhamos com celular, que foi um grande achado para nós, né? Então lá tudo é produzido com iPhone. Naturalmente a gente quer a 4K, 6K, 20K, queremos, mas a gente ainda não teve nem o patrocínio nem o dinheiro, mas vamos ter. Porque a ideia nossa é fazer filmes, novelas, séries. Essa capacitação que o Big, inclusive, vai ser professor nosso lá de áudio, é para isso. É para a gente ter pessoas da periferia que sabem fazer isso, porque no momento certo nós vamos ser acessadas. Por Entendeu? falar em ter Sim. e em ser, Sim. eu quero falar para você que pretende ter um carro e ser o proprietário dele sem pagar nada de juros. Isso só pode acontecer através do consórcio Chevrolet, que está fazendo 100 anos no Brasil. Olha só, um século de Brasil a Chevrolet está fazendo. O consórcio está promovendo a festa e quem ganha o presente é você. Você que está pensando em adquirir um carro 0 km ou até mesmo seminovo com a garantia total, o consórcio Chevrolet é o caminho. Primeiro que você não paga juros. Você pode montar o combo de pagamento como você quiser, tendo o máximo de 100 meses. Se você já tem um carro de qualquer marca, de qualquer ano, de qualquer modelo e queira trazer para o negócio, você entra com esse carro no todo ou em parte. A outra parte eu te devolvo como troco. Aí você diminui ou o valor das parcelas ou reduz o tempo de pagamento. A opção é sua. Mas se você não tem nem dinheiro para dar lance e nem carro usado, não se preocupe. O consórcio Chevrolet empresta da própria carta de crédito um valor sem juros para você ofertar de lance e viabilizar com mais rapidez a sua contemplação. Se tudo isso não bastasse, pelos 100 anos da Chevrolet no Brasil, fazendo um consórcio conosco agora, você vai concorrer a um prêmio mensal de R$100 mil. Isso quer dizer que você pode fazer o consórcio de um Onix, por exemplo, e levar 2 para casa. Um é o do consórcio, o outro você pode ser sorteado na premiação de 100 mil nos 100 anos da Chevrolet no Brasil. E para fazer o consórcio você pode acessar o grupo New Chase ou meu próprio Instagram, Ailson Lino, que a gente vai com certeza ter um atendimento humanizado com você e trazer você para a família da Chevrolet. Consórcio é tudo isso e muito mais. É da fábrica para você. O sorriso do Pichote aqui é uma honra. Eu quero entrar nesse consórcio. Eu vou pedir para você fazer um comercial do consórcio Chevrolet. Só sorrir, mais nada. Só sorrir, tá bom demais. Agora, olha aí, a gente fica olhando para esse cronômetro aqui, é a coisa mais, como o Pichote usou aqui várias vezes, é mais escrota que fez pra gente. É esse cronômetro, o tempo, né? O papo da gente tá muito bacana, tá muito legal. E o cara aí, ó, falando que faltam só 4 minutos para terminar. Pichote, quem quiser hoje, quem precisar, quem estiver pensando em mudar a vida, em se encontrar na vida, sobretudo essas pessoas que você se referiu da periferia, que às vezes tem esses entraves todos, esses problemas, essa exclusão, né? Estar à margem da sociedade e que queira de fato entrar para a TV Pelourinho, se encontrar, tomar aí o caminho da vida, como é que essas pessoas fazem, Pichote? Então, ainda a gente vai ter braço, né, para Deus abençoar e a gente conseguir abraçar toda Salvador, toda a Bahia. Mas a gente demanda de editais e os cursos serem abertos, né? Mas de antemão, eu falo a todos os meus negrinhos e negrinhas, e brancos e brancas, e trans, gay, toda a nossa família LGBT, que acesse o nosso Instagram e fica ligadinho, porque sempre a gente está abrindo novos cursos e várias outras oportunidades também de ver a arte, né? Na verdade, que, como o André fala, a gente busca a recuperação da autoestima, e nada melhor do que você ver arte
para você começar a despertar. E a gente tem também espetáculos e shows e é isso aí, velho. Fica ligadinho no nosso Instagram. Maravilha, vamos acompanhar mais a TV Pelourinho. André, você falou que depende, o Pichote também ratificou que depende dos editais, etc e tal. Mas quais são os cursos que estão rolando hoje, agora? Hoje está rolando o curso de edição, produção, roteiro, direção, interpretação, corpo, voz, tudo está rolando. Acho que eu vou lá tomar porque são diversas turmas, né? E mais do que isso que o Pichote está falando, é que a gente criou a produtora social. Então, quem quiser contratar a TV Pelourinho, pode contratar. Porque a gente faz cobertura de eventos, a gente produz roteiro, a gente tem apresentador. Porque isso tudo é dar sustentabilidade ao projeto. Porque o projeto social, ele acaba sendo um pouco mais caro em função desses alimentos, em função de toda essa logística que a gente tem que montar para que ele exista. Então, quem quiser contratar a TV Pelourinho, uma produtora social, é lógico, os melhores profissionais, fotógrafos, apresentadores, nossos jovens fazem um sucesso onde quer, tanto que todo ano o FEMADOM coloca para a gente apresentar. Fizemos cobertura agora de vários festivais lá que rolaram no Pelourinho. É isso aí. Olha, você que é empresário, que agora está numa época propícia para isso, ó, final de ano, confraternização da sua empresa, grandes shows, até casamentos, qualquer tipo de evento que vocês queiram fazer, TV Pelourinho. Você tem vários motivos, você tem N motivos para contratar os profissionais da TV Pelourinho. Como se não fossem eles os grandes profissionais tão somente, mas também a razão social, né? A inclusão social. Você está fazendo duas coisas, contratando grandes profissionais. Já foi citado aqui vários em todas as TVs aí que estão fazendo o maior sucesso, né? Os globais, os Band, o pessoal da Band aqui que veio da TV Pelourinho. Então você tem grandes profissionais. Além disso, tem a questão social, a questão da inclusão. Vamos então valorizar e contratar os profissionais da TV Pelourinho. Pois é, André. Diz que é bom, dura pouco, dura o pouco, doce né? acabou. Eu adoro falar, viu? Eu adoro conversar. Então, gratidão pela força, pelo espaço. A TV Pelourinho está de portas abertas se quiser ir nos visitar, se quiser levar patrocinador, com certeza. Chevrolet quiser, Chevrolet bota Pichote para fazer tudo que a gente precisa crescer juntos. E a Nova Era é exatamente essa união de pessoas, né? Então, gratidão pelo espaço, a Big, toda a produção, a TV Band, a Rádio Bandeirantes, a você, ao seu programa, todo sucesso. Que maravilha. Gratidão, Lino. Vocês são muito fortes, né, rapaz? Fizeram eu chorar junto com vocês, né? Olha só, mas eu chorei com emoção e com prazer. Foi um dos melhores choros que eu tive. Foi catarse. Catarse, tá? Show de bola. Choros bons, né? Obrigado, meus lindos. Obrigado. Aí, mais uma edição cheia de emoção do nosso podcast. Ailson Lino convida. Não preciso dizer mais nada, só agradecer. Obrigado. Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida.